Olá, como eu já disse muitas vezes, são as perguntas e não as respostas que mudam o mundo. E como o mundo que eu posso mudar começa dentro de mim, aqui vão mais algumas reflexões, inquietações, questões que nasceram em mim ou que floresceram em mim a partir da leitura do Humano do Mundo, da Débora Noal. A gente está fazendo uma sequência de reflexões sobre esse livro e essa é mais uma delas. Se somos gente, branca ou preta, expat, quer dizer, expatriado, né? Ou staff nacional, não teríamos todos nós nossos preconceitos e nossas misérias? Como fazer com que a parte desagradável do humano se descole de mim? Onde eu guardo o meu preconceito? Como me desfazer da minha pequenez? À medida que você se faz essas perguntas, e acho que uma pergunta muito atual é essa, onde eu guardo os meus preconceitos para que eu possa olhar o outro humano do mundo que caminha comigo, ao meu lado, de uma maneira mais compassiva, mais justa? Essa pergunta a gente precisa se fazer todos os dias, porque a gente precisa se transformar todos os dias. E o primeiro passo para transformar uma realidade é considerá-la, é tê-la sabida, conhecida dentro de si. Então, essas questões, né? Como fazer com que a parte desagradável do humano se descole de mim? Onde eu guardo o meu preconceito? Como me desfazer da minha pequenez? São questões para todos os dias, em todas as situações, e não só nas situações extremas, nas situações dramáticas, nas situações excepcionais, no dia a dia, em cada um dos nossos encontros, em cada um dos nossos olhares, em cada um dos nossos pensamentos, precisa estar essa questão, onde eu guardo o meu preconceito para conseguir olhar o outro humano que caminha comigo, para conseguir olhar a vida, para conseguir olhar o mundo de maneira mais compassiva e mais justa. A Débora está, quando ela escreve esse livro, em alguns trechos, ela está no Haiti, em novembro de 2008, depois do furacão Gustave e da tempestade tropical Hannah. E no dia 18 de novembro, ela envia um e-mail à família e tem vários trechos desse e-mail que eu quero compartilhar com vocês porque me tocaram muito. Este é um momento inigualável de troca de saber e informações entre membros da comunidade, além de ser fantástico para entender as formas de pensar e sentir uma cultura que não é a minha. Aqui, a Débora fala, não é, que ela precisa ouvir para aprender sobre uma cultura que é muito diferente da dela. O exercício da nossa profissão de psicólogos nos obriga a sair, não é? É isso que o Freud chamou de neutralidade. É sair dos próprios conceitos e dos próprios preconceitos para ouvir o que o outro tem a dizer com os conceitos e até os preconceitos dele, que não são necessariamente semelhantes aos nossos. Então, aqui a Débora está vivendo num ambiente de muita violência, inclusive violência sexual, mas uma cultura muito diferente. Então ela precisa aprender o que isso significa naquela cultura.
como aquilo é visto naquela cultura. Não é que signifique pouco, não é, mas é que você não pode impor o seu olhar. E nós estamos aprendendo, eu acho que todos nós estamos aprendendo nesse momento da humanidade a deixar que o outro fale por si, porque há situações que nós que não vivemos, que não fazemos parte daquele grupo que vive aquela situação, não conseguimos alcançar. Eu me lembro que um dia durante a pandemia, né, que eu estava mais em casa e assisti o programa É de Casa, e aquele repórter, né, um dos apresentadores, Manuel, ele falou uma coisa que me impactou profundamente, e volta e meia eu me lembro. Ele fala que ele diz para os filhos dele, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, não corra na rua, no shopping, não corra. Porque pelo fato de você ser negro e estar correndo, pode ser que imaginem que você esteja fugindo de alguma situação, de alguma coisa errada que você fez. Isso foi de um impacto tão grande para mim, porque você tem que dizer para uma criança, não corra, porque vão pensar que você fez uma coisa errada, pelo simples fato de que você é negro. É uma coisa que eu jamais tinha pensado. E eu não tenho autoridade para desqualificar essa instrução que esse pai dá para esse filho. Eu não tenho autoridade para criticar a atitude. Então é preciso que eu reveja os meus conceitos, que eu guarde em algum lugar, de preferência em algum lugar onde eu nunca mais volte a pegar os meus preconceitos, para ouvir o outro, para olhar para ele, para a realidade dele, para a história dele. Especialmente como psicólogos, isso é muito importante, mas isso é importante para todo mundo que se relaciona, isso é importante para todo mundo que convive. E embora com tantas limitações por causa da pandemia, continuamos convivendo uns com os outros e precisamos deste convívio e desse novo olhar. Voltando ao e-mail da Débora. Como o desastre é capaz de se travestir de uma forma ainda mais monstruosa do que aquilo que somos capazes de ver. Então, a gente vê na televisão, terremoto no Haiti, tempestade no Haiti, e outros, né? Agora enchentes na Europa. E a gente vê daqui, a gente vê com os nossos olhos daqui. E como quando você está naquele lugar e se dispõe a olhar, né, com os olhos que aquela comunidade, que aquelas pessoas olham, porque é o olhar da familiaridade, do pertencimento, como isso fica maior, como tanto o bom quanto o ruim ficam maiores quando você olha com o olhar de quem vive, ou quando você se dispõe a ouvir quem vive e a acreditar que aquela é uma visão diferente da sua, mas talvez uma visão mais realista daquela situação, daquele desastre, daquele episódio. As questões que isso trouxe para mim. Como eu vou para esse lugar e amo as pessoas? Como eu vou para um lugar que precisa de mim, que precisa do meu trabalho, porque foi palco de um desastre, ou de uma violência, ou de qualquer acontecimento que exija uma intervenção? Como eu vou para lá ver coisas tristes e como eu vou amar aquelas pessoas para poder cuidar delas? Onde eu guardo os meus preconceitos para conseguir fazer isso?
Como eu luto por justiça onde todos ou quase todos são injustiçados? Como eu luto por justiça numa outra sociedade, numa outra cultura, sem crucificar ninguém, olhando todos como injustiçados, mas precisando atuar, precisando olhar para uns e para outros de maneira diferente, mas ao mesmo tempo vendo nos dois grupos a humanidade. E isso não se aplica só ao Haiti, à República Democrática do Congo, à Guiné. Isso se aplica quando nós, psicólogos, vamos trabalhar nos bairros mais pobres das nossas cidades. Quando nós vamos trabalhar nos PSFs dos bairros periféricos e encontramos realidades que nós não supunhamos que existisse. Encontramos famílias para as quais a gente usaria aqueles adjetivos que eu usei lá quando eu falei da carta, né, da redação do menino, do seriado, esquisito, muito doido, desequilibrado, desorganizado. Como a gente vai lá, atua sem julgar, sem condenar, mas capaz de promover justiça, capaz de promover cuidado, sem preconceitos. Como é que a gente faz isso? Onde a gente guarda os nossos preconceitos e as nossas teorias inúteis, porque completamente descontextualizadas para fazer o que precisa ser feito? Será possível saber e será possível separar as pessoas em boas e más? E aí me vem uma pergunta bíblica, não é? Como odiar o pecado e amar o pecador? Como odiar a injustiça, amar o injustiçado e ao mesmo tempo reconhecer que muitas vezes o injustiçado, o violentado também perpetra a injustiça e a violência. Como fazer isso? Não sem marcas, engajamos-nos nessa empreitada de fazer um pedaço de planeta um pouco mais coerente com aquilo que chamamos de vida. Então, a resposta da Débora diz que é fazer um pouco, fazer o que se pode, onde se está, com aquilo que é possível, com aquilo que temos, sabendo que não será o bastante, mas sabendo que é tudo que podemos. Então, essa resposta dela me diz assim: você nunca mais vai ficar sossegado. Você nunca mais vai ficar indiferente. Você vai conviver com um desassossego, com uma inquietação permanentes, que às vezes te dão conforto, às vezes te dão angústia, mas que te põem em movimento. E você vai estar sempre tendo o que fazer, sempre sentindo que você precisa fazer. As pessoas esperam de você aquilo que elas não podem doar naquele momento. Piedade, dó e pena já havia naquele espaço. Eu precisava deixar sair o avesso disso tudo. Toque, afeto, escuta e sorriso. Foi tudo o que eu consegui oferecer, disse a Débora. E aí eu me lembro, né, de que quando a gente trabalha com pacientes fora
de possibilidades de cura, os pacientes que agora a gente nem quer mais chamar de terminais, mas os pacientes para os quais não existe mais esperança de cura, a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista técnico, mas a gente precisa ser capaz de se oferecer. Oferecer a nossa presença, oferecer a nossa companhia, oferecer a nossa humanidade para aquelas pessoas, sem a ideia de que não vai adiantar nada, sem a ideia de que só a cura, só a sobrevivência justificaria a nossa presença, mas ao contrário, né? Segurar a barra de estar ali, mesmo sabendo que você não vai mudar o curso dos acontecimentos, mas que você vai dar um toque, que você vai dar um gosto, um cheiro de humanidade, de dignidade para aquela situação. Então, às vezes, o trabalho é sinônimo de cuidado. E às vezes o resultado não é esse sucesso que o mundo conhece, mas é um outro sucesso. É o sucesso, é o sentimento do ter sido humano, do ter sido presente, do ter estado ali, do ter se colocado ali, naquela situação, mesmo que você soubesse que não poderia resolvê-la. Trabalhamos também para nos salvar de uma vida esvaziada de sentido. Então a Débora fala isso, né? Ela fala que é estar lá, mesmo que você não possa oferecer grandes coisas, grandes técnicas, mas o toque, o afeto, a escuta, o sorriso, isso tanto dá sentido à vida de quem recebe, quanto dá sentido à vida de quem doa. E a gente precisa ter muita coragem para encarar isso. Somos desmedidamente humanos. Dia a dia, somos expostos às intempéries dos sentimentos e das divergências, criando na pele feridas de uma história que poderia não ser a nossa. Poderia até o momento em que a gente sabe que ela existe. Porque a partir do momento que a gente sabe que uma história existe, a gente não pode mais ser indiferente a ela. E aí, quer a gente assuma, quer não, essa história nos marcou. Quer a gente tenha feito alguma coisa, quer não. Quer a gente tenha encarado, quer não. Quer a gente tenha refletido, quer não. Essa história nos marcou. E toda a história da humanidade é nossa, porque nós fazemos parte da humanidade. Eu já disse isso aqui num outro vídeo, não há indiferença possível. Não mais. Não depois que você vê, que você ouve, que você sabe, não mais. Que vida é essa que ajudamos a construir a partir da nossa? Acho essa pergunta muito abrangente, porque eu posso fazer essa pergunta para os pais que estão criando seus filhos, e posso perguntar para eles que vida é essa que vocês ajudam a construir a partir da própria vida. Eu posso perguntar isso para professores, eu posso perguntar isso para médicos, para profissionais de saúde em geral, mas para médicos, para enfermeiros, para psicólogos, para fisioterapeutas, para fonoaudiólogos, para terapeutas ocupacionais, para todo mundo da área de saúde eu posso perguntar isso. Que vida é essa que ajudamos a construir a partir da nossa? Com que olhos nós olhamos e nós vemos as pessoas que nos procuram? As pessoas que nos são entregues.
Que vida é essa que a gente constrói junto com eles, mas a partir de nós? Tenho me dado conta de que a indignação só nos acomete quando nos vemos no lugar do outro e, aparentemente, a parte mais rica e influente do mundo não se enxerga neste outro negro e faminto. É como se existisse uma lente onde apenas os que se parecem comigo são enxergáveis. No mínimo, aniquilador, o mundo que inventamos para nós. Ela está falando, né, do negro e faminto. A gente pode acrescentar, né, uma série de outros grupos discriminados, separados, não é? Vistos como separados de nós, do nosso grupo, do nosso lugar, dos nossos direitos. E isso, não é, faz parte desta vida que nós estamos ajudando a construir para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos pacientes. Porque o olhar que eu tenho para o mundo e para todos os humanos do mundo influencia no que eu ensino, no que eu transmito, no que eu vivo ao lado, junto com meu filho, com meu aluno, com meu paciente. Porque eu não educo me eximindo, eu não educo tirando quem eu sou da cena, eu educo com quem eu sou. Seja o meu filho, seja o meu aluno, seja o meu paciente, porque toda relação ela pode ser educativa, uma vez que ela deve ser transformadora. Todo encontro deve nos transformar. Então, esse olhar que não enxerga quem não é igual a mim, quem não faz parte do meu grupo, é um olhar que educa, ou talvez a gente possa dizer deseduca, aqueles que nós estamos educando. Mas ao mesmo tempo que a Débora chega a essas conclusões tão duras, ela também diz: interessante experimentar ser humana ao compartilhar o que há de melhor em mim, eu mesma, ainda que permeada por estilhaços e lanças. É esse constante equilíbrio, não é, do pior e do melhor do humano, que vai fazendo com que, foi fazendo com que eu me apaixonasse pelo livro. Porque no vídeo anterior eu falei que eu me critiquei, eu me questionei, falei, como eu posso dizer que esse livro é lindo? Só tem tristeza, só tem miséria, o que tem de lindo? O que tem de lindo é isso, é esse constante equilibrar o melhor e o pior de si e do outro, do mundo, nesse desejo de estar lá, de oferecer o toque, o sorriso, a esperança, a confiança que a Débora traz e que eu reconheço muitas vezes na minha vida diária. E por isso esse livro fez tanto sentido para mim e por isso eu quero tanto compartilhar com vocês. O melhor de mim não é perfeito, mas é o que pode tocar o melhor do outro e trazê-lo para a roda, trazê-lo para a arena. Nós não somos perfeitos, mas é exatamente o fato de nos reconhecer imperfeitos que faz com que a gente também possa reconhecer o outro como imperfeito e nem por isso indigno.
porque eu também sou imperfeita. E a partir do momento que eu me vejo como imperfeita, que eu me vejo como insuficiente, eu tenho mais chance de ver isso no outro. Mas quando eu tenho uma vida que eu acho que vale a pena, que eu acho que tem sentido e que eu tenho um compromisso com ela, aí eu também posso ver isso no outro. E aí eu posso tirar isso dele, fazer com que isso venha à tona nele, para que juntos a gente possa fazer um mundo melhor. É nisso que eu acredito, é isso que eu considero que seja a minha possibilidade de mudar o mundo. Salvar uma vida está muito além da análise clínica de um corpo. A medicina se entranha nas brechas do convívio e não apenas na ponta de um bisturi. A gente tem saudade, né, nós que somos mais velhos, do médico que conversava, que demorava, que conhecia a história da família toda e que por isso compreendia às vezes uma situação sem muito recurso tecnológico, sem muito exame, sem muita imagem. Mas como ele sabia uma história, como ele tinha tempo, como ele observava, ele conseguia ver. Eu não estou renegando a técnica, não, de jeito nenhum. Mas é muito importante que a gente volte a ter tempo de ouvir, de olhar, de conhecer, para cuidar, né? Para cuidar. Ainda que por vezes machuque, estar ante as incongruências desta aproximação, o contato afetivo deixa a missão mais leve. É a Débora dizendo: bom saber que posso deshabitar meu mundo tranquilo de certezas e deixar que a cada dia o amanhã abra uma janela ou me jogue pela porta um raio de sol, uma gota de chuva ou um círculo de vento. Sensação nítida de devir, de sair da plateia da televisão e entrar pela tela da vida, caindo de susto no palco de um mundo que antes me tocava, mas não era meu. Agora eu também sou deste mundo. Acho que esse agora eu também sou deste mundo pode ser a nossa frase, mesmo que a gente não tenha ido para o Haiti, mesmo que a gente não tenha ido para a República Democrática do Congo. Mas a partir do momento que a gente deixar as questões aparecerem dentro de nós, a partir do momento que a gente abrir os olhos, que a gente abrir o coração e que a gente entender que não há indiferença possível, aí a gente também é desse mundo todo, com todas as suas desigualdades, com todas as suas belezas, com todas as suas misérias, com toda a sua esperança, com toda a sua angústia, com toda a sua cor, toda a sua alegria.